Olá, eu sou Ana Cláudia Marangoni Batista Campana, mestranda em sustentabilidade pelo Instituto Federal do Paraná, e irei apresentar o trabalho para o terceiro Sustentare e sexto IPES. O título do trabalho é a atuação dos ODS no âmbito local para o global, indicadores de sustentabilidade pertinentes à realidade dos municípios. Esse trabalho teve como orientadora a professora Marian Kerweiler Pereira. Introdução. Pensando na sustentabilidade global, a ONU criou em setembro de 2015 a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de um plano de ação para o planeta e para a população, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, com 169 metas a serem alcançadas até o ano de 2030. Cada ODS possui indicadores que realizam um diagnóstico da situação de um determinado local em um determinado tempo, com dados que podem ser comparados para avaliar se houve progresso ou não na busca da realização das referidas metas. Porém, esses indicadores devem ser adequados à realidade de cada local, pois a necessidade de um país desenvolvido é bem diferente de países subdesenvolvidos. A diferença também ocorre dentro de países, principalmente países como o Brasil, com extensão territorial continental e grande desigualdade socioeconômica. Diante deste cenário, é importante destacar as organizações e programas que abordam os ODS e suas metas de acordo com as características regionais e auxiliam os gestores municipais na busca por desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva, serão apresentadas duas organizações que trabalham com indicadores de sustentabilidade no âmbito nacional voltados à realidade dos municípios: o brasileiro Programa Cidades Sustentáveis, PCS, e o Programa ODS Local de Portugal. Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar a importância dos indicadores voltados à realidade local para alcançar as metas que visam o desenvolvimento sustentável global. Fundamentação teórica. O VANARE 2021 afirma que para alcançar os ODS até 2030 é importante que os governos e seus cidadãos realizem a territorialização das metas e principalmente dos indicadores, pois esse processo transforma diretrizes em ações e políticas públicas concretas que melhoram a qualidade de vida da sociedade local e deixam mais próxima do desenvolvimento sustentável. Afinal, é importante abordar a sustentabilidade no nível local, pois é onde são evidenciados os problemas e suas possíveis soluções e colocados em prática a democracia participativa, segundo Smith e Guerra 2010. O Programa Cidades Sustentáveis se define como uma agenda de sustentabilidade urbana que incorpora as dimensões social, ambiental e econômica, política e cultural no planejamento municipal. É voltado principalmente a gestores municipais, possui 12 eixos de pesquisa interligados aos ODS e 260 indicadores. A plataforma ODS Local de Portugal visa mobilizar e capacitar os municípios e entidades para a realização dos ODS em nível local. Seus indicadores são classificados em dois tipos: os de referência, que são indicadores base elaborados para todos os municípios do país, e os específicos, que trata-se de indicadores exclusivos de algumas cidades, de acordo com características expressivas. Metodologia. Para esse trabalho, utilizamos o método de revisão bibliográfica e classificamos dois municípios: o Vila Nova de Gaia, de Portugal, que faz parte do ODS local, e Cascavel, no Brasil, signatária do PCS. Foram consideradas as boas práticas comparadas com as metas e indicadores relacionados ao programa citados com os indicadores do portal ODS da Agenda 2030. Resultados. Cascavel possui um plano de metas detalhado baseado nos 12 eixos e aborda 104 indicadores do total dos 260 do PCS. Entre as boas práticas divulgadas pela Prefeitura no portal eletrônico do PCS foram destacados dois projetos: Cultura Ação e Programa Felicidade do Idoso. O projeto Cultura Ação é uma iniciativa de incentivo à cultura que oferece oficinas artísticas em diversos segmentos destinados à comunidade de Cascavel. Com referência à boa prática, um dos indicadores do PCS analisado é o número de centros culturais, espaços e casas de cultura públicos e privados por 10 mil habitantes, cuja meta do município é adequar a proporção de centros culturais para que chegue o mais próximo de 1 para cada 10 mil habitantes. Tratando-se dos indicadores para os ODS divulgados pelo Portal das Nações Unidas, o único com referência à cultura é sobre o total de despesas para a cultura. Isso mostra que seria insuficiente para garantir o acesso à cultura a todos, pois fala apenas de custos e não sobre distribuição para a população, pois despesas podem se considerar apenas em um segmento da cultura e não atender a todos como deveria. Quando
o Programa Felicidade do Idoso, trata-se de uma iniciativa do governo criada em 2018, que propõe um espaço de referência chamado Cidade do Idoso, local que promove o bem-estar de pessoas com 60 anos ou mais por meio de atividades diversas. O município elegeu 2 indicadores do PCS voltados à pessoa idosa. Um deles é a agressão a idoso, com referência ao ODS-16, e o outro é a população idosa. A meta é inscrever as unidades de assistência social que fazem atendimento ao idoso e a ação prevista é elaborar plano de ação anual das unidades de assistência social voltados aos idosos. O único indicador sobre a população idosa divulgado pelo Portal das Nações Unidas é um indicador que fala sobre a proporção de pessoas abrangidas por regimes de proteção social. Porém, esse indicador não aponta referência à qualidade de vida dos idosos, apenas aos que estão em programas de assistência social. A plataforma ODS local mostra que os municípios Vila Nova de Gaia têm em vigor 97 indicadores analisados, e todos classificados como de referência e interligados aos ODS. Entre as boas práticas do município, foram divulgados na plataforma ODS local o programa Gaia Atende Mais e o Gaia Mais Inclusivo. O Gaia Aprende Mais é uma iniciativa educacional pública para crianças que visa proporcionar educação em tempo integral, 2 períodos, com componentes curriculares e extracurriculares. De acordo com a plataforma ODS local, o Gaia Aprende Mais, entre os indicadores envolvidos com a temática, destaca-se a taxa bruta de pré-escolarização, entre outros. Esse indicador está em crescimento, a meta para 2030 é chegar a 100%, e se os resultados mantiverem o progresso atual, a projeção é 108% para 2030, ou seja, identificou-se que a meta será alcançada. Já o programa Gaia Mais Inclusiva trata-se de mecanismo de ação social e estratégias que objetiva a prestação de assistência integral. É realizado um diagnóstico dos munícipes, no qual são assistidos conforme suas necessidades. O ODS local afirma que para a iniciativa Gaia Mais Inclusiva destacam-se indicadores referentes à erradicação da pobreza, como beneficiários de rendimento social de inserção em porcentagem, cuja meta é reduzir a pobreza pelo menos 50%, porém a projeção para 2030 está em 29,4%. Isso indica que é necessário promover novas ações ou fortalecer as existentes para que a meta seja alcançada no prazo estipulado. Comparando os indicadores do ODS local para o município Vila Nova de Gaia com os divulgados no Portal das Nações Unidas referentes à educação e escolarização infantil, confirmou-se que, embora seja grande a lista de indicadores das Nações Unidas voltadas à educação de qualidade, algumas particularidades, como o ensino gratuito, não são abordadas. E sobre a erradicação da pobreza, os indicadores das Nações Unidas são similares ao ODS local de Portugal. O que muda são as metas que são adequadas de acordo com a realidade do município. Comparando os programas ODS local e PCS, verificou-se que, embora usam metodologias diferentes, ambas apresentam uma gama de indicadores que adaptam conforme as metas dos municípios, buscam o desenvolvimento local e assim contribuem para o global. Conclusões. Como os resultados apresentados, bem como a fundamentação teórica, é possível concluir que é essencial a elaboração de indicadores de acordo com a realidade local, pois cada cidade ou país possui características muito diferentes e o que funciona para um nem sempre funciona para outros, e programas como o PCS ou ODS local auxiliam nesse processo. Os indicadores de sustentabilidade das Nações Unidas são de grande importância e atendem requisitos fundamentais, porém não são aplicáveis em sua totalidade a todos os locais, pois foram e são elaborados em prol de metas globais para a Agenda 2030. Contudo, é importante que essas metas sejam adaptadas à realidade local. Além disso, o presente trabalho mostrou a importância da elaboração e manutenção do plano de metas local e indicadores, pois com eles é possível identificar se a meta está próxima ou distante de ser atendida, e desempenhar estratégias para alcançar o resultado almejado. Assim, uma proposta para a continuidade dessa pesquisa é realizar estudos de caso de planos de metas de cidades que fazem a manutenção constante dos seus indicadores. Agradecimentos ao Instituto Federal do Paraná pela concessão de bolsa PIB-Pós e FPR à primeira autora. Essas são as referências. Obrigada!